Voltando a essa tribuna, cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas que devem estar em seus gabinetes nos acompanhando pela rede Alesp, cumprimentar os integrantes da Polícia Civil, os integrantes da Polícia Militar, os integrantes da Polícia Penal, os integrantes da Polícia Técnico-Científica, cumprimentar o público presente, cumprimentar todos aqueles senhores, aquelas senhoras que nos acompanham em suas residências pela rede Alesp. Senhor presidente, eu volto à tribuna para falar sobre a anistia que o Congresso Nacional está propondo aos partidos que não cumpriram as cotas, não cumpriram a destinação de recursos na eleição passada, as cotas raciais e também o mínimo que deveria ser estabelecido para as cotas de mulheres, né? São mais de 741 milhões, segundo os dados oficiais do TSE, que deixaram de ser aplicado para as candidaturas negras e mais de 139 milhões para as mulheres, as candidatas mulheres, né? E eles agora querem dar essa anistia que nós temos que repudiar, né? Porque os partidos não cumprem o seu papel e, como eles que aprovam as leis, eles vão lá e legislam em benefício próprio. Então, nós não podemos concordar de forma alguma que aqueles recursos que foram destinados às cotas raciais, às candidaturas negras e às candidaturas femininas, seja simplesmente por um ato, pelo poder que tem o Congresso, que sejam anistiados, né? Segundo o texto, serão anistiadas as legendas que descumpriram a cota mínima de recursos para as candidaturas femininas até as eleições de 2022, ou por irregularidades na prestação de contas anteriores a 5 de abril do ano passado, data em que o Congresso aprovou a emenda constitucional 117, que destinava o mínimo de 30% dos recursos do fundo partidário para o estímulo às legendas para que houvessem mais candidatas. O argumento que embasa a proposta é que muitos partidos tiveram dificuldade em se adaptar à nova regra eleitoral, uma vez que não existia outra norma que apresentasse uma melhor definição sobre a distribuição de cotas. Muitos partidos, agindo de boa-fé e com o maior esforço para que as regras fossem cumpridas, se viram inadequados após o período eleitoral, em virtude de muitas alterações de registro de candidatura em todo o país, detalha a PEC. A possibilidade da proposta ser aprovada é motivo para desagrado do Conselhão, o conselho que foi formado agora, os Conselhos de Participação Social e Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do Governo Federal. Com a atuação da base governista, antes da votação na terça-feira, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foram acionados por um grupo de 50 membros do Conselhão para que a proposta fosse rejeitada, sob o argumento de que a aprovação seria um retrocesso. O movimento negro está fazendo a sua manifestação, o seu movimento em todo o país contra a aprovação dessa PEC, que passou pela Comissão de Constituição e Justiça. E olha aqui, o PL, que tem 13 deputados, os 13 votaram sim. Capitão Augusto, Carlos Jodi, Coronel Fernanda, Del Éder Mauro, Delegado Ramagem, Jorge Goetten, Júlia Zanata, Pastor Marco Feliciano, Robson Faria, Rosângela Reis, Yuri do Paredão. A coligação, a federação do PT, PCdoB e PV, teve 9 votos sim. Alencar Santana, Bacelar, Flávio Nogueira, Hélder Salomão, Rubens Pereira, Rui Falcão. União Brasil teve 1 voto sim, né? Apenas 1 voto sim. O delegado Marcelo. O PP, 5 votos sim. Aguinaldo Ribeiro, Covate Filho, Gerlen Diniz, Tião Medeiros, desculpa, Gerlen Diniz votou não. Tião Medeiros votou sim. Júlio Arcoverde votou sim. Lázaro Botelho votou sim. O MDB, com 3 votos sim. Cobachini, Juarez Costa, Renice Nicodemos. O PSD, 5 votos sim. Delegada Catarina, Diego Coronel,
Paulo Magalhães, Valdemar Oliveira, Zé Haroldo Catedral. O Republicano, 5 votos sim. Lafayette Andrade, Marcelo Crivella, Murilo Galdino, Roberto Duarte, Silvio Costa Filho. O PSDB Cidadania, não teve nenhum voto sim. O Patriota, 1 voto sim. Fausto Santos. O PDT, nenhum voto sim. O Podemos, 1 voto sim. O Victor Linhares. O PSB, 1 voto sim. O Gervásio Maia. O Avante, 1 voto sim, que é o Janones. E o Solidariedade, a Maria Arraes, com também 1 voto sim. Eu peço a esses deputados e aos deputados federais que lutem pela rejeição dessa PEC nova, dessa PEC de número 9 de 2023, que rejeitem essa PEC. Não dá para anistiar as irregularidades praticadas pelos partidos nas eleições anteriores. Os partidos praticam irregularidades, eles têm que pagar pelos seus erros. Muito obrigado, senhor presidente.